Aleluia! Dá um beijo, se você tem intimidade aí, dá um beijo, um abraço na pessoa que está do teu lado. Se for teu familiar, se for teu irmão, se for teu amigo. Amém, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, sai do teu lugar, cumprimente aí pelo menos umas 2, 3 pessoas que você não conhece. Diga que bom que você está aqui, que bom que você veio. Amém, que bom que você veio, Letícia, louvar o Senhor. Glória a Deus, ó, até a Pri e o Éder apareceram hoje. Que bênção, que bom que... Eu sei, eu estou brincando. Deus abençoe, amém. Eu acho que eu já te vi hoje, amém. Que bom que você veio, glória a Deus, amém. Aleluia, aleluia, amém. Tem gente nos visitando hoje. Quem está nos visitando hoje? Primeira vez? Seja muito bem-vinda. Teu nome? Silvia. Silvana, seja muito bem-vinda, Silvana. Alegria te receber, amém. Glória a Deus. Primeira vez? Não. É a primeira vez comigo aqui, né? Então pode ser, tá bom. Então desculpa a minha ignorância, amém? Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, mas viu? Eu percebi, né? Glória a Deus. Primeira vez do Wellington também, nesse ano apostólico de Esdras, amém? O adote do Prospere está funcionando, glória a Deus. Uma salva de palmas pela vida do Wellington, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 1, versículo 2. Versículo 2. 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 2. Nós recebemos na Santa Ceia uma palavra muito poderosa do apóstolo sobre a oferta que supriu Davi no tempo da sua jornada para cumprir o plano de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque fala assim, os homens podem falar, tá? Sem medo da sua masculinidade, tá bom? Mas fala assim, eu preciso ser muito mais Abigail do que Nabal. Amém? Você já vai entender essa palavra em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era o quê? Inteligente, ela era bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 dos seus soldados, valentes rapazes, e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para todas as tuas propriedades e bens. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu suprimento, o meu pão, a minha água, a minha carne, a carne dos meus animais, que abati para os meus tosquiadores, e darei
a homens que eu não sei nem de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens, que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços empregados de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido o quê? Muito bons, nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Olha só, eles eram como o quê? Muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem, se referindo a Nabal, ele é homem maligno, e não há quem consiga falar com ele. Amém? Até aí. Se você está lendo na Bíblia, pode deixar ela aberta que a gente vai voltar a ler um outro texto. É muito importante nós entendermos o contexto desse momento e o contexto espiritual. O contexto do momento é o contexto daquilo que aconteceu naqueles dias. O contexto espiritual, ela é a verdade que continua até os dias de hoje. O contexto é o seguinte: a família de um empresário super bem sucedido. Nabal era, na época, um homem empresário muito bem sucedido. Tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000, de outros animais, e ele tinha uma grande abundância de servos, empregados. Ele era um empresário muito bem sucedido. Porém, o coração deste homem, apesar de, em primeiro lugar, ser do povo de Deus, ser descendente de Calebe, todo mundo certo, o que confiou na promessa por 45 anos, que lutou com gigantes, ou seja, ele era descendente de um homem de grande poder espiritual e de perseverança e, acima de tudo, de fé e confiança em Deus. Ele sabia a sua origem, mas um homem maligno, avareza, o seu egoísmo passou a falar intensamente mais forte e a dominá-lo do que princípios e valores espirituais. E o contexto era o seguinte: esse homem com mais de 3.000 ovelhas tem que chegar a hora de tosquiar. Tosquiar é rapar, tirar a lã da ovelha. É necessário, por várias razões, até para a saúde da ovelha, como também para que ele possa comercializar a lã e também fazer dinheiro com isso. É um negócio. E não há ninguém mais hábil para tosquiar a ovelha do que o próprio pastor. Hoje nós diríamos que seria uma dupla jornada, ter um funcionário para duas funções. Mas naquela época, e para esse trabalho, não havia ninguém mais habilitado para tosquiar ovelhas do que o pastor da ovelha. Por conhecer o animal, por acompanhar e tudo mais, por saber dos nós, dos enroscos. E era o cuidado e o serviço do pastor. Só que o pastor é o mesmo que cuida das ovelhas, não é isso? O pastor, ele pastoreia, ele direciona, ele leva as ovelhas para local de alimento, para local de beber água,
E o pastor é responsável pela segurança das ovelhas. Ele, inclusive, naquela época, era quem um bom pastor ficava literalmente no aprisco, acordado, e fazia vigília a noite inteira para proteger as ovelhas de lobos, de outras bestas feras do deserto e daquele lugar. Mas, como que alguém poderia, não é? Então, uma dupla jornada de durante o dia, tosquiar, levar para dar água, levar para comer, e à noite, passar a noite acordada, cuidando, protegendo, era praticamente impossível. Ou seja, preste atenção nisso, havia uma fragilidade no negócio de Nabal. Praticamente toda empresa possui uma fragilidade. Praticamente todas as pessoas possuem fragilidades. Essa era a fragilidade. E é claro que os ladrões, porque isso não é, né? A função e o trabalho de roubar não é coisa da modernidade, isso sempre existiu na terra, ladrões, né? Sempre existiu aqueles que roubam. E era justamente no período de tosquiar que os ladrões se aproveitavam para atacar os rebanhos, conscientes da fragilidade, sabendo que não tinha mão de obra suficiente para cuidar, para servir de guarda, para cuidar durante o dia, para dar água, para dar comida. Então o período de se tosquiar as ovelhas era o período em que os ladrões mais atacavam. Era exatamente na fragilidade. Satanás tem essa habilidade. Ele não ataca você e a mim naquilo que somos fortes ou fortalecidos. Ele ataca na nossa fragilidade. A palavra de Deus fala que cada um de nós é tentado segundo a concupiscência da nossa carne. Ou seja, cada um de nós é tentado na nossa fraqueza. Satanás age assim, e ele é ladrão. E justamente então dentro desse contexto todo que eu estou te explicando, aparece Davi e 600 homens. E você leu comigo, Davi e esses 600 homens serviram como muro de proteção para todo o bem de Nabal. Aí tem uma coisa aqui que é muito importante de nós observarmos. Nabal não tinha consciência disso. Nabal não tinha conhecimento disso. Você pode ter certeza que como filho de Deus, como pertencente ao povo de Deus, Deus na tua fragilidade protege. O Senhor se faz como muro ao redor da tua vida. Enquanto você continuar em aliança com Deus, enquanto você for fiel a Deus, Ele, enquanto talvez você esteja dormindo, Ele se faz como um muro ao redor. Quando você está cansado, Ele continua trabalhando. Quando você não vê saída e solução, Ele está cuidando de todas as coisas. E Davi, como nós sabemos, ele tipifica nos seus dias na terra, ele tipifica Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo faz. E é isso que o Senhor Jesus realiza por nós. Eu quero que você receba essa palavra e creia nessa verdade. Na tua vida profissional, no teu negócio, na tua empresa, em tudo o que você pratica, realiza, faz, o Senhor está cuidando. O Senhor se faz como um muro ao redor. Ele cuida de você, Ele cuida da tua empresa, Ele cuida dos teus funcionários, Ele cuida dos teus clientes, em especial na tua fragilidade. Amém? Então levanta a tua mão e fala assim: muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pelo teu zelo pela minha vida. Porque a palavra de Deus fala que se nós nos tornarmos infiéis, Ele, porém, continua fiel. A palavra fala que Deus não trata a nós como nós merecemos, ou, a palavra mais bem colocada, segundo as nossas ações. Fala assim: ainda bem. Fala, graças a Deus. Ainda bem que Deus não me trata segundo as minhas ações, mas Ele me trata como Deus. Não eu como Deus, né? Ele sendo Deus, você entendeu, né? Ele cuida de mim
sendo Deus. Só que nós não podemos ignorar que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, vai colher. E Davi, depois de passar longo período servindo como muro com 600 homens, Davi protegendo, cuidando, zelando, ele envia então 10 dos seus valentes, para que eles falassem para Nabal tudo o que estava acontecendo. E Davi pede pão e água, o básico do básico para a sobrevivência. Não esqueça, Davi já era ungido rei. Davi já era aclamado por toda a nação de Israel. Davi era conhecido e reconhecido por todo Israel. E aí começa o problema. Nabal literalmente se faz de louco. E o erro de muitos servos de Deus é, a respeito de verdades e valores espirituais, tentar se fazer de louco. Aqui tem a PAI? A PAI, né? A PAI. A gente costumava falar, né? Lá no sul assim, não te faz de louco para andar de Kombi, né? Porque tem crente que se faz de louco para andar de Kombi da PAI. Olha só, quando aqueles servos falam, olha, nós somos enviados de Davi, e o detalhe é, Davi falou tudo o que eles deveriam dizer para Nabal, e no final Davi diz, e falem isso em meu nome. Por quê? Todo mundo sabia quem era Davi. Todo Israel, nessa altura do campeonato de 1 Samuel 25, já sabia que ele tinha sido ungido para ser rei de Israel. Todo mundo sabia da fama de guerreiro, vencedor e conquistador que Davi já havia alcançado. E quando os enviados falam em nome de Davi, a primeira coisa que Nabal diz, quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Vocês acham que eu vou ficar acreditando na historinha de qualquer um? Ele ignorou, não a figura de um homem, ele ignorou um ungido, um enviado de Deus. Ele ignorou aquele que seria rei sobre ele. E não por uma escolha humana nem própria, mas por uma eleição de Deus. E é isso que, consciente ou inconscientemente, muitas vezes nós acabamos fazendo a respeito de Jesus e da necessidade da obra de Cristo na terra. Davi, ele era ungido rei, que estava com fome em virtude de uma obra que estava sendo feita na terra. Jesus, ele veio ao mundo como homem, mas nunca deixou de ser filho de Deus. Jesus, ele sempre foi e é até hoje a autoridade, o nome sobre todo nome, o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas enquanto esteve na terra para realizar a obra e o envio de Deus, teve fome, teve necessidade, teve sede. E até hoje, a obra de Deus, através da igreja que é o corpo de Cristo, ela espiritualmente continua sendo a maior autoridade, cuja nem as portas do inferno podem prevalecer. É a igreja de Jesus Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, que exerce a função de evangelizar, curar, libertar, transformar vidas. E, apesar de toda a autoridade e poder, em nome de Jesus, que a igreja apostólica de Cristo exerce na terra, ela tem necessidades, tem a fome, tem a sede, para que possa continuar servindo como muro ao redor da minha vida, da nossa casa, da nossa família. E quando Davi envia os seus valentes e eles os apresentam, Nabal se manifesta como louco na sua avareza, no seu egoísmo. E ele nega o suprimento para Davi,
tipificando negar o suprimento para a obra de Deus. E a consequência foi: o mal já estava determinado sobre a família de Nabal. E o mal seria o assassinato de Nabal, a morte de todos do sexo masculino, de empregados a filhos a animais, um extermínio. Mas aquela casa tinha uma Abigail. Amém? E que todos nós sejamos no entendimento, no sentimento e nas atitudes como uma Abigail. Fala assim: Senhor, eu quero ser no entendimento, no sentimento e nas minhas ações como Abigail. Amém? Aí, então eu quero que você entenda. Então Abigail, versículo 18, pegou a toda pressa 200, versículo 18 de 1 Samuel 25. Então Abigail pegou com a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Já estava lá no freezer de Nabal. Era o churrasco do final de semana dele. Amém? 5 ovelhas já preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente rapidamente, que eu logo vou atrás. Porém ela não contou nada ao marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com ele. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com... Fala: que o Senhor me livre de pagar o bem dele por mim com o mal. Tome cuidado, porque o bem do Senhor está sobre nós. O bem do Senhor está sobre a tua vida. Amém? Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos o sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, o que ela fez? Desceu depressa do jumento, se prostrou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, porque Abigail sabia que estava diante do rei. 24, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que toda a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha, ele é louco. Eu, porém, esta tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente. Está aqui a minha oferta, que esta tua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor. Olha a consciência de Abigail, sabendo que Davi lutava as guerras por Deus, sabendo que Davi realizava a obra do Senhor. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito, preste atenção no versículo 30. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor, o quê? Todo o bem que falou a seu respeito, que ele seria rei. Quando se cumprir o tempo do teu reinado, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel,
então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente, por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, leia comigo aí bem alto, então, amém? Bom, o que aconteceu? Abigail se apressou. Apresse-se para ofertar. Apresse-se para derramar aos pés do Senhor, aquele que te protege e põe a tua vida em cuidado. Amém? Não espere mais. Hoje é a primeira segunda-feira desse mês. Te apressa para consagrar o mês de março. Te apressa para dedicar ao Senhor. Se você tem consciência de que se não fosse o Senhor nós já estaríamos destruídos, se não fosse o Senhor os nossos inimigos já teriam acabado conosco, essa é a verdade, mas o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege, então te apressa. Hoje você vai derramar a oferta digna de um rei. Davi pediu pão e água, Abigail preparou oferta digna de um banquete real. E todos esses alimentos e sacrifícios, ofertas entregues por Abigail, são alimentos postos na mesa dos reis. Pasta de figo, uva passa, mel, cordeiro, e tudo em abundância. Porque Abigail sabia, era tempo de honrar o rei, porque ele estava realizando a obra do Senhor. É tempo de honrar a igreja, porque nós realizamos a obra do Senhor. E você vai viver a bênção de Abigail. Amém? Porque é uma verdade espiritual. Sempre que a igreja estiver em honra, você será lembrado, abençoado e viverá em honra. Amém? Essa é a bênção que estava sobre Abigail e a bênção que está sobre você. Amém? A ira de Davi foi aplacada e ele foi em paz, embora com todas as ofertas. E aconteceu algumas semanas depois que Nabal morreu. Morreu de morte morrida, não morreu de morte matada, porque ele ia morrer de morte matada por Davi, mas ele morreu de morte morrida. Ele morreu, não sei se deu um infarto, eu não sei o que aconteceu, mas como diz aqueles grandes sábios, ele acordou morto. Em determinada manhã ele acordou morto, Estava morto. Estava morto. E a notícia correu por todos os lugares que Nabal havia morrido. Poucos dias depois desse acontecimento, sabe o que aconteceu? Davi mandou um mensageiro para a casa de Abigail dizendo: se você assim quiser, eu te tomo por esposa. E você não viverá a viuvez e nem terá prejuízo. Eu serei o teu marido. Abigail se tornou esposa de Davi. Abigail se tornou a esposa do rei. Amém? Por uma oferta para preservar a sua casa, por uma oferta para suprir a obra de Deus que colocava ela e a sua família em proteção. Coloque-se de pé no teu lugar em nome de Jesus. Que nós sejamos mais Abigail. Tira toda a loucura da tua mente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pega esse envelope com os dízimos e as ofertas. Esse envelope para os dízimos e as ofertas. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Você, eu tenho certeza que entendeu o poder dessa palavra. Saiba que toda fragilidade na tua vida financeira e toda e qualquer fragilidade no teu negócio, você pode contar com o Senhor que te guarda e te protege. E você vai honrar ao Senhor. A palavra que sai do altar, ela é muro ao teu redor. Eu espero que você entenda, receba isso no teu espírito. A palavra de Deus, ela serve como muro ao redor da tua vida em todas as áreas. A obra de Deus, ela serve por proteção para a tua vida em todas as áreas. Fecha os teus olhos em nome de Jesus e fala: Senhor, eu vou te entregar a oferta digna de um rei. Eu vou te entregar a oferta, eu vou derramar no teu altar para suprimento da tua obra. Para, Senhor Deus, que a tua obra continue sendo realizada. Porque eu sei que a tua obra estando em honra, a minha casa estará em honra, a minha casa estará suprida. Em nome de Jesus. Então, apresse-se como Abigail. Você não vai deixar para depois, você não vai deixar para o final do mês, porque o problema já pode ter sido
consumado. Sai do teu lugar e vem para o altar. Você vai consagrar os dízimos que pertencem ao Senhor. Você vai consagrar nesse altar hoje uma oferta para suprir a obra de Deus, uma oferta digna de entregar ao rei. Sai do teu lugar e vem. Você vai fazer um voto e você vai falar: Senhor, eu preciso do cuidado do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso do cuidado do Senhor sobre o meu negócio. Sai do teu lugar e pode vir em nome de Jesus Cristo. Você que tem essa consciência: eu preciso do cuidado do Senhor. Amém? Pode vir o mais próximo que você puder do altar. Você vai fazer um voto hoje, um voto do pingente, um voto do templo. Você vai derramar no altar do Senhor uma oferta. Queridos, eu estava meditando sobre essa palavra, é muito sério. É uma revelação do mundo espiritual. Enquanto você descansa, o Senhor guarda. E aquilo que é de fragilidade, Deus vai te pôr em segurança. Deus vai pôr a tua casa em segurança. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo ministrar. Porque eu sei que você conhece e sabe quem é Jesus Cristo. Nabal também sabia e conhecia quem era Davi, mas ignorou isso. Você não vai ignorar quem é Jesus na tua vida. Você não vai ignorar quem é Jesus nos teus negócios. Você não vai ignorar quem é e o que representa a obra de Deus em todas as áreas da tua vida. Você vai reconhecer nessa noite e vai falar: Senhor Deus, está aqui. Qual é o suprimento que o rei precisa? São os cordeiros. O que eu tenho preparado, se estava preparado era para ele. Ele não tinha preparado para Davi. Hoje você vai entregar o que você tinha preparado para você. Porque pode ter certeza que o mal que estava proposto será aplacado. E o bem do Senhor se manifestará sobre a tua vida. Oh meu Deus, eu oro abençoando, Pai, consagrando no teu altar os dízimos e as ofertas do teu povo. O voto que os teus filhos hoje fazem, Pai. E nós, diante do teu altar, fazemos a oração de Abigail. Como Abigail que se prostrou com o rosto em terra na presença do rei Davi. Senhor, eu me prostro diante do Senhor, meu Deus, porque eu sei que se não for ao Senhor eu teria sido consumido, porque eu sei que se não for ao Senhor a nossa vida não teria sido salva, Pai. Nós estaríamos na mão do ladrão, daquele que rouba, mata e destrói, mas o Senhor é muro ao nosso redor, Pai. Recebe, Pai. Recebe os cordeiros, recebe, Senhor Deus, os figos, recebe os pães, recebe o trigo tostado, Senhor Deus, recebe aquilo que nós tínhamos preparado para nós, Pai. Eu derramo no teu altar hoje, Senhor, porque eu sei que isso providenciará um grande livramento lá na frente. O Senhor tem um livramento para você. O Senhor teve um livramento para Abigail, quando veio o dia da morte, quando veio o dia mau, quando veio o dia da viuvez. E você sabe o contexto da viuvez no povo de Israel naquela época. Ela perderia absolutamente tudo, ela não teria nada, mas veio o resgatador Davi. Oh, em nome de Jesus, o Senhor já tem preparado um escape para você. Quando vier o dia mau, esta oferta estará clamando a teu favor. Quando chegou o dia mau para Abigail, havia uma oferta diante do rei, e o rei agiu em seu favor. O rei não se esqueceu de Abigail. Oh, como ela clamou e como ela pediu. Peça isso para Deus agora. Fala: Senhor, Rei dos reis, não te esqueças de mim. Não te esqueça de mim no dia da aflição. Não te esqueça de mim no dia da adversidade. Oh meu Deus, eu faço esse memorial no teu altar hoje. Eu deixo, Senhor, aos teus pés essa oferta, Pai. Eu me derramo diante de ti, Senhor Deus. Guarda, Pai, a empresa, o negócio, a vida profissional dos teus filhos, Pai. Sê muro ao redor, Pai. Proteja-nos do roubo, proteja-nos do prejuízo, proteja os teus filhos do engano, proteja os teus filhos da inadimplência, proteja os teus filhos, Senhor Deus, daquilo que vem para roubar, Pai. Nós derramamos essa oferta por gratidão ao teu amor e cuidado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amém. Queridos, que essa palavra possa arder o teu coração, que você medite muito nessa palavra, que você nunca mais se esqueça dessa palavra,
em nome de Jesus. Pode se assentar, contribua com amor, alegria, liberalidade. Se você vai fazer um voto pelo mês de março, pode vir aqui pegar o símbolo profético, consagre com amor em nome de Jesus. Amém? Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Declare esse nome, o nome sobre todo nome. eis-me aqui. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4, versículo 17. Eu acompanho aqui a projeção. Nós estamos numa campanha que é para desfrutarmos do suprimento sobrenatural. Fala, há para mim um suprimento sobrenatural.
Amém? Por quê? Eu e você vivemos num ambiente de fé. Eu e você andamos por fé e não por vista. Eu e você temos a palavra. Eu e você servimos a um Deus, que é o Deus dos impossíveis. Então, na tua vida, em absolutamente todas as áreas, o sobrenatural tem que estar presente. Amém? Eu não estou falando sobrenatural como alguns entendem aí, achando que é fantasma não, tá? Não é nada disso, é a bênção do Senhor, é a manifestação do poder de Deus. E hoje, nós seremos poderosamente abençoados pela palavra que vai trazer a existência que não existe. Fala assim: Deus tem para mim trazer à existência aquilo que não existe. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Eu fiz dele Abraão, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos. Leia aí comigo o final do versículo. E chama a existência as coisas que não existem. Amém, Senhor Deus, traz a sabedoria, unge os ouvidos, revela, Pai, com poder e autoridade o poder dessa palavra, meu Deus, que sejamos completamente transformados, impulsionados, ó Deus, para viver de acordo com essa verdade espiritual. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos, Pai, que eu diminua para que Cristo cresça, e a ti, somente a ti entregamos toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele revela e descreve um acontecimento sobrenatural que se manifestou na vida de Abraão. Então também vai se manifestar na vida daquele que tem fé, porque Abraão é o pai da fé, e a respeito da fé, nós somos filhos de Abraão. E aconteceu na vida de Abraão uma manifestação divina, na qual, pela fé de Abraão, ele creu, e Deus, que é poderoso para vivificar até um corpo morto, trouxe à existência aquilo que não existia. O que significa isso? Ainda mais entendendo dentro do contexto de ter se manifestado isso na vida de Abraão. Abraão, ele quando conheceu Deus tinha 70 anos. Sua mulher, estéril, Sara, tinha 60 anos. E o sonho da vida deles era ter um filho. E o nome Abrão significa pai de filho. E este era o grande objetivo da vida dele. E este também era, por consequência de não ter alcançado esse objetivo, o motivo do seu trauma, da sua tristeza, o motivo, da sua decepção. E o Senhor se apresentou a Abraão e o convidou a andar com Deus e viver pela fé. Eu e você recebemos esse convite de andar com Deus e viver pela fé. Abraão creu, e o Senhor trouxe à existência o que não existia, porque não é apenas a referência da vinda, do nascimento de Isaac, que Abraão e Sara geraram como filhos da promessa, como filho da promessa, mas o Senhor trouxe à existência tudo o que era necessário para que esse filho viesse. O corpo de Abraão já adormecido, ele teve Isaac com 100 anos de idade. Sara já havia perdido, até o termo que a Bíblia usa, o costume de mulher, ou seja, não tinha mais nem ciclo menstrual, não tinha mais ovulação, não tinha absolutamente mais nada que era o mínimo necessário para poder vir e nascer um filho. E o Senhor trouxe à existência o que não existia. Agora, o trazer à existência Isaac, que não existia, que é, vamos assim dizer, o ápice do milagre, só foi possível pelo comportamento de Abraão e de Sara, em concordância com a palavra, em atitudes de fé e em perseverança. Deus é poderoso para trazer à existência o que não existe? Sim. Quem acredita nisso?
Sim, Deus é poderoso, mas mesmo Deus, no seu infinito poder e grande poder, para trazer à existência, tem que haver um propósito, e o propósito está ligado à tua fé, à tua perseverança e à tua integração com aquilo que Deus pode fazer. Então, quando nós falamos que Deus é poderoso para trazer à existência o que não existe, é claro, Ele foi poderoso, Ele é poderoso para criar galáxias, o planeta, para criar absolutamente tudo que há, tudo que existe, tudo que se tem conhecimento, tudo que o homem já alcançou o conhecimento, e de quantas outras centenas de milhares de coisas, espécies de animais, galáxias e planetas que o homem nem alcançou ainda o conhecimento. Deus trouxe a existência porque Ele é poderoso para trazer à existência o que não existe. Mas na tua vida vai vir à existência o que não existe, se você, como Abraão, crer. Se você, como Abraão, perseverar. E se você, como Abraão, agir em aliança e concordância com aquilo que Deus precisa trazer à existência. E assim então se manifestará o sobrenatural. Eles não tinham filho, e era a maior necessidade deles. Veio um suprimento sobrenatural. Com 100 anos, Abraão pegou no colo o seu filho, o filho da promessa, porque ele creu, porque ele perseverou e ele se envolveu com aquilo que era a palavra de Deus. Amém? E você vai continuar crendo, e você vai perseverar, e você vai se envolver, e pode ter certeza, o que não existia virá à existência em nome de Jesus. Amém? Eu não sei, talvez o que não exista hoje, e você precisa que venha à existência, seja um grande cliente, seja uma excelente venda, seja um ótimo investidor, seja um bom produto, seja um fluxo financeiro, seja uma abertura, uma porta, seja a entrada num determinado negócio, aquilo que aos olhos humanos parece completamente impossível, mas Deus vai trazer à existência o que não existe, porque você entrará em aliança com essa palavra, porque fala assim: eu creio que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, e eu vou me envolver com esta verdade espiritual. Amém? E como que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, fala assim: eu vou buscar uma capacitação que me habilite a fazer a diferença. Amém? Amém? Irmãos, preste atenção nisso. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Nós conhecemos, ou a grande maioria conhece de cor e salteado esse versículo. Há uma verdade, isso aqui é uma afirmação espiritual. E então todos verão outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve e que não serve a Deus. Amém? Quem é ímpio dá um glória a Deus. Pegadinha. Fala assim: eu estou justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Aquele que serve ou não serve a Deus. Quem serve a Deus aqui, diga amém. Aí errou, aí bem forte. Amém? Fala assim: eu sirvo a Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, a tua vida precisa ser diferenciada em tudo, em hábitos, costumes, palavreado, comportamento, e aí vamos lá, pensamento, sentimento, atitudes, no que mais? Na produção, no realizar, porque é uma verdade espiritual. O mundo vai perceber a diferença entre quem serve e não serve a Deus, entre o ímpio e o justo. Grave isso, se você vive na média, você está desqualificado.
Pelo amor de Deus, entenda, eu não estou falando de salvação, eu não estou falando de vida eterna, não estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando de conquista, de realização, eu estou falando de posição, eu estou falando de reconhecimento. E o reconhecimento também não significa apenas um cargo, uma posição, um posto, um salário, mas é o reconhecimento de todos conseguirem perceber: este é diferenciado. Ele não é qualquer um. É algo que a tua mãe falou uma vida inteira para você quando você era criança. Ah, mãe, posso ficar até tarde na rua, não sei o quê? Não. Ah, mas meus amiguinhos ficam. Todo mundo fica, você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe? Isso mais do que da tua mãe, isso é de Deus, você não é todo mundo. Amém? Nós precisamos entender isso. A justificação de Cristo sobre nós, o seu sangue e a salvação, tem que fazer a diferença. O servirmos a Deus tem que nos diferenciar. E quem é diferenciado é reconhecido. Quem é diferenciado é porque não está na média. Você pode passar de ano na média, você pode entrar na faculdade na média, você pode até se formar na média. Mas se você for um profissional na média, você vai ganhar na média. É ou não é? Por que tem, por exemplo, tá? Eu não sei qual é a tua função, qual é a tua profissão, mas você pode ter certeza. Tem gente que faz exatamente a mesma coisa que você faz e ganha menos, como tem gente, possivelmente, que faça exatamente a mesma coisa que você faz e ganha mais. Sim ou não? Eu não sei qual é exatamente o teu negócio, a tua profissão, a tua empresa, mas você, se for exclusividade absoluta no planeta Terra, o que você produz, fabrica, vende, negocia, presta de serviço, você está com um pote de ouro, né? Então você já está milionário. Mas ninguém aqui tem uma função, uma empresa, um negócio, exclusividade, que mais ninguém faça na Terra. Então tem uma empresa faturando mais do que você, e tem uma empresa, possivelmente, faturando menos que você. E o problema é quando nós nos acomodamos com a média. O problema é quando nós nos acostumamos a viver na média. Só não se esqueça que a mesma etimologia e raiz da palavra média é também para a palavra medíocre. Parece que o negócio mudou, né? Falar que a gente está na média não parece ser tão ruim. Agora ser chamado de medíocre, que ofensa é essa? Eu não gostaria de ser chamado de medíocre, jamais vou chamar ninguém de medíocre, eu acho que ninguém gostaria de ser chamado de medíocre. Mas é a mesma coisa de te chamarem de mediano. É a mesma coisa de você se encontrar na média. E nós somos enganados muitas vezes por pensamentos e sentimentos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Porque é Deus quem dá como promessa e lugar para o seu povo em Deuteronômio 28. Eu vos colocarei por cabeça e não cauda. Eu vos colocarei por cima e não por baixo. Porque o teu lugar não é nem no meio. O teu lugar não é cauda. O teu lugar não é por baixo. Mas o teu lugar não é no meio. O teu lugar é cabeça. O teu lugar é por cima. E eu preciso me apropriar dessa verdade espiritual. Eu sou servo de Deus. Eu tenho que ser diferenciado em tudo que eu fizer. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus Cristo, eu tenho que ser diferenciado em tudo que eu fizer. E isso não pode fugir à regra para a tua vida profissional. E se você continua chegando atrasado, porque todo mundo chega atrasado, você é medíocre dentro do critério da palavra e da origem. Você é mediano. Se você continua batendo a meta igual como todo mundo, você está na média de todo mundo. Se você continua fazendo as mesmas visitas que o teu outro concorrente, porque quem trabalha com vendas, até o seu parceiro do lado de empresa é teu concorrente, você vai ficar na média.
Seja diferenciado. Faça. E assim, queridos, muitas vezes para ser marcado como diferenciado, você não tem que inventar, meu Deus do céu, a espaçonave que te leva para Mercúrio, para o Sol. Às vezes é só fazer um pouco diferente, já vai te levar para outro patamar. Amém? Amém? Às vezes a diferença não está nem necessariamente no produto, no serviço que você presta, mas, por exemplo, na atenção. Talvez nenhum outro empresário, nenhum outro vendedor na área que você faz tenha preocupação de saber a data de aniversário do cliente. E se você tiver essa preocupação e no dia do aniversário dele mandar uma caixinha de bombom lá, mandar um mimo, ou mandar uma mensagem às vezes, você vai ser diferenciado. Você sabia, o Júnior trabalha com desenvolvimento, né? TI, né? Mas na parte de desenvolvimento ou na parte de suporte, né? No suporte. Tem alguém de desenvolvimento? Você sabia que hoje existe uma função, a área de TI é uma área riquíssima, né? E quem trabalha com TI ganha milhões, querido. Profetizo, toma posse, Júnior. Oh, em nome de Jesus. Mas você sabia que tem uma função que ela é razoavelmente nova, que é analista de dados. Existe ou não existe essa função? Salvo raríssimas exceções, porque assim, dentro da TI, principalmente na parte de software, desenvolvimento de software, o desenvolvedor sempre foi o cara. Na estrutura de uma empresa de tecnologia, o desenvolvedor, o programador, a gente brincava, né, o garoto de programa, né? Ele era o cara na empresa. Hoje, um analista de dados ganha, em média, o dobro do programador. Sabe por quê? Porque hoje não há nada mais valioso no mundo do que informação. Dados. Faça a diferença. Saiba o que o teu cliente quer, antes dele imaginar que precisa. Bispo, isso é impossível. Eu vou ter que consultar a mãe de Ná, está amarrado, repreendido, expulso em nome de Jesus. Eu vou ter que comprar uma bola de cristal, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Não tem espírito de adivinhação. Tem que trabalhar diferenciadamente. Às vezes você está perdendo de ser o number one. O número 1 está no topo do teu cliente, do teu fornecedor, porque você está ignorando talvez uma informação. E se você zelar pelo dado, eu estou dando aqui, queridos, ensinamento. Eu estou te dando uma pedra preciosa para você prosperar mais. Amém? Cuide de dados. Não é o dado do jogo lá, né? 2, 6. Cuide de informações. Olhe para isso. Preocupe-se com isso. Antecipe-se. Você será diferenciado. E talvez por isso, você vai poder entregar melhor. Você vai poder cobrar melhor. Você vai poder se diferenciar em todo o mais, em toda uma cadeia. Amém? Eu contei meio por cima. Uma das minhas experiências profissionais, que foi quando eu queria demais uma rede de supermercados, que eu trabalhava com automação comercial, eu queria demais. Estava sendo lançado, né, as impressoras fiscais de mecanismo térmico, aquelas com papelzinho amarelo, né, que queima e tal. Antigamente, não que eu trabalhei com isso, era matricial, né, aquela barulheira, tal, fita. E estava lançando, as fábricas estavam lançando. Eu fechei um negócio de quase R$500 mil porque tinha informação que o meu concorrente que atendia esse cliente não cuidou.
Eu me dei ao trabalho de visitar 8 lojas de supermercados em cidades diferentes, olhando um relatório de impressora fiscal por impressora fiscal, com média de 30 checkouts, 30 impressoras fiscais. Fiz o levantamento, planilhei e cheguei no cliente e falei o seguinte: as tuas lojas estão para parar daqui a tantos meses. Como assim? A memória fiscal está estourando, todas as tuas lojas vão parar quase que na mesma época. Você vai ficar sem vender, você vai ficar sem faturar, você vai ficar desesperado. E eu troquei 130 e poucas, não, 130 não, mais. 180 e poucas impressoras fiscais, quase que de uma vez só, com um projeto, de implantação de alguns meses. Um negócio de R$500 mil por informação. Esteja à frente, seja diferenciado, porque essa é uma condição de ser servo de Deus e justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Fala assim: todos verão a diferença na minha vida, no meu trabalho, no meu negócio, no que eu realizo. Todos verão a diferença. Profetiza sobre a tua vida: eu serei diferenciado. Em tudo que eu fizer, eu serei diferenciado. Amém? Em segundo lugar, fala assim: eu preciso ser diferenciado pela capacitação sobrenatural. Amém? Capacite-se. Amém? Com informação, com conhecimento, com leitura, mas creia que está disponível sobre a tua vida uma capacitação sobrenatural que vai te diferenciar. Esse texto aqui é maravilhoso. Êxodo 31, versículo 1. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do quê? Do Espírito de Deus. Eu profetizo você cheio do Espírito de Deus. E quando você é cheio do Espírito de Deus, vem sobre você o quê? Habilidade, inteligência, conhecimento e em todo artifício. Para o quê? Elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidar de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Eu, Deus, escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Fala assim: eu tomo posse da bênção de Bezalel. Amém? Queridos, entenda o seguinte: Deus tirou o povo da escravidão do Egito. O que eles faziam no Egito? Qual era o trabalho deles? Eles eram escravos, mas qual era o trabalho deles? Fabricação de tijolos. Eles trabalhavam fabricando tijolos. Amém? Você já parou para imaginar a mãozinha de um homem que trabalha fabricando tijolo? Naquela época, tudo manual. Hein? A mão de certo era desse tamanho, né? Mais grossa do que uma lixa número 100, né? Devia ser sem delicadeza nenhuma. Os caras trabalharam durante uma vida inteira fabricando tijolo. Aí são libertos da escravidão, Deus leva, atravessa o Mar Vermelho, vai para o deserto, tal. Aí Deus chega e fala: agora é o seguinte, eu quero que vocês fabriquem para mim um tabernáculo. E esse tabernáculo tem que ser tal medida, tanto por tanto. Esse tabernáculo tem que ter, um véu que vai separar o Santíssimo Lugar, de tecido de carmesim, peles de animais marinhos. Você já tirou a pele de um peixe? De um animal marinho? A delicadeza que é aquilo. Olha, e as cortinas terão pendurados em formato de romãs, com pedras preciosas encravadas. Tem que fabricar uma arca de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma das madeiras mais duras que existem na terra. Talhar na madeira de acácia, pintar de ouro, revestir de ouro. E tem mais, eu quero também um candeeiro, A gente não tem aqui,
o candeeiro de 7 hastes, de ouro maciço. Está entendendo o trabalho ou não? Moisés deve ter olhado para aquele bando de bruto, falou, lascou. Quem é que vai costurar em pele de animal marinho? Quem é que vai entalhar até vai, mas vai fazer a asinha lá do querubim, porque tinha que ter 2 querubins com as asas se tocando. Obra-prima. Não é? E agora vem a habilitação do céu. Amém? Se vier para a tua mão alguma coisa que você não tem habilidade natural, você vai se lembrar dessa palavra, você vai falar, Senhor, derrama sobre a minha vida uma habilidade espiritual. O que eu não aprendi no curso, o que eu não aprendi na faculdade, o que eu não aprendi na vida, o que eu não aprendi nos livros, eu sei que no céu está disponível. Irmãos, isso é uma verdade, porque quando você é cheio do Espírito de Deus, vem acompanhado do Espírito de Deus. Você leu comigo, inteligência, vem o que mais? Conhecimento, vem capacitação. Ser cheio do Espírito de Deus não é apenas falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é apenas cair numa unção e ficar num êxtase espiritual. Ser cheio do Espírito de Deus é ter inteligência para fazer o que você não sabia fazer, através do poder do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é você falar o que talvez você não teve educação para falar. Se comportar como talvez você nunca aprendeu a se comportar. Olha o exemplo de Pedro, um iletrado, indouto, sem cultura, traduzindo para os dias de hoje, Pedro era analfabeto, não sabia ler nem escrever, pescador. Mas quando ele abria a boca para pregar, todo mundo ficava boquiaberto, e eles diziam, cara, esse cara aí não é o peixeiro? Esse cara aí não é o pescador, esse cara aí não é lá da Galileia, esse cara aí não é o analfabeto. Como é que ele faz isso? Cheio do Espírito de Deus. Eu não estou fazendo apologia a não estudar e se capacitar na ciência, na faculdade das coisas do mundo, da terra, da faculdade. Não. Mas eu estou te falando, há uma habilitação e capacitação muito maior ainda. Amém? Eu lembro, eu já falei aqui uma vez, que quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi mais por raiva do meu outro chefe, que eu já estava, porque ele não me liberava, do que por prazer e vontade de começar a trabalhar com venda. Eu comecei a trabalhar como vendedor por acidente, porque eu trabalhava no escritório de contabilidade e eu tinha recebido uma proposta para ser gerente de uma empresa, numa área comercial. O meu chefe da área da empresa de contabilidade me segurou mais de 6 meses e eu perdi a vaga de gerente da empresa. Aí quando eu consegui me desvencilhar daquele tranca-rua, né, eu liguei para o cara que tinha me oferecido a vaga de gerente de uma filial. Ele falou, de gerente eu não tenho, mas se para você e se você quiser, você pode ser vendedor aqui comigo. Eu falei, eu vou. Nunca vendi nada, mas eu vou. Foi mais de raiva do outro chefe do que de vontade de vender. E aí, meu irmão, eu nunca vou esquecer. Meu último dia no escritório de contabilidade, saí, fui para a igreja. Eu estudava à noite, não fui para a aula, eu fui para a igreja. Eu dobrei meu joelho e eu falei assim, Deus, eu vou começar uma nova fase na minha vida. E eu lembro dessa palavra, derrama sobre mim a bênção de Bezalel e de Aholiabe. Eu não sei vender, nunca estudei, nunca treinei. Eu sei que eu vou ser preparado, mas eu sei que para ser o melhor eu preciso de Ti. Comecei no dia 3 de setembro do ano no ano de 2002. No primeiro mês fui campeão de venda da empresa. No segundo mês fui campeão de venda da empresa. No terceiro mês fui campeão de venda da empresa. No quarto mês fui campeão de venda da empresa. No quinto mês fui convidado para sair dessa empresa e abrir uma outra empresa. 2 anos depois disso, me tornei dono da empresa que eu fui trabalhar. E isso é para a honra e glória do Senhor, porque é uma verdade na palavra de Deus. Eu me esforcei muito. Eu fui ler, fui estudar sobre produtos, sobre venda, sim. Mas acima de tudo eu sei, há sobre mim a bênção de Bezalel. A bênção de Deus que veio sobre Bezalel, veio sobre a minha vida. Está à disposição daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então fala assim, eu terei uma habilidade sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, fala assim, eu não vou aceitar nenhuma receita pronta. Eu sempre acharei
Um caminho que me leva a conquistar. Amém? Amém? Você tem a opção, porque é sempre assim, quando você começa a trabalhar em qualquer área, quando você vai para qualquer segmento, quando você começa em qualquer empresa, sempre vai vir uma cartilha, sempre vai vir uma receita. Eu não estou dizendo que você deve por completo desprezar isso, eu estou falando, não se limite a isso. Amém? Não se limite a isso. Eu, quando comecei justamente a trabalhar com vendas, eu ouvia dos outros vendedores: cara, atender esse segmento não dá nada. Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Tenho 2 minutos. Eu ouvia de todos os vendedores que já eram macaco velho da empresa que eu tinha acabado de entrar e tinha começado a trabalhar com venda: não perde tempo em padaria, no sentido de vender para padarias. Tá bom, né? Os caras manjam. Tinha cara que estava já há mais de 10 anos na automação, né? Tá bom. E desprezava as padarias. E ia tal, corria tal, e foi, vendi, fui para não sei o quê. Aí um dia, eu pensei, cara, os vendedores da empresa já não visitam padaria. E se todos os outros vendedores das outras empresas concorrentes pensar como eles, não tem ninguém visitando padaria. Eu acho que eu estou perdendo uma boa oportunidade. O que você acha que eu fiz aquele mês inteiro? Só visitei padaria. E só vendi para padaria e fui campeão de venda naquele mês também. Não aceite receita pronta. Só que, vou contar um outro segredo que Deus me deu uma sabedoria naquela ocasião. Eu falava assim: Senhor, eu preciso vender para uma padaria. Me dá uma. Aí eu fui. Um dia eu fui naquela padaria, que era uma padaria de referência em Blumenau. Sentei, pedi um café, fiquei olhando o movimento, vi como é que era o atendimento, fiquei observando a fila de demora no caixa, fiquei observando, né, que o cliente da mesa tal pedia um pão, vinha um bolo, e fui observando, e fui lá. Primeiro dia fui no caixa: oi, tudo bom, paguei e tal, fui embora. No outro dia, fui na mesma padaria, pedi um café. Quando eu entrei, cumprimentei o dono que ficava no caixa, ele já me viu 2 dias seguidos lá. Tomei mais um café, observei mais um pouco, fui no caixa, paguei a conta, falei, puxei um cartão e falei: olha, eu trabalho com automação comercial e, você me desculpa, mas me permitir, eu observei algumas falhas aqui, a gente pode conversar? Eu confesso que foi razoavelmente um pouco errado o que eu fiz, porque a pior coisa é você apontar uma falha já de cara, né? Mas eu estava já naquela que ou vai ou racha, eu preciso fechar uma padaria. Eu caí na graça. Não, mas o que você viu? Você foi mal atendido? Eu falei: não, isso. Não, realmente tem esse funcionário que é novo, aquele que nunca trabalhou na padaria, e realmente a fila às vezes é aqui. Eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma solução. Vai resolver, vai agilizar o teu atendimento, vai tal, não sei o que, para lá. Eu fugi da obrigatoriedade, porque era um período que colocar impressora fiscal era muito obrigado pelo fisco. Santa Catarina sempre foi referência e sempre esteve à frente nas legislações fiscais estaduais. E era obrigado. E padaria fugia de impressora fiscal como Satanás foge da cruz, querido. Era uma coisa impressionante, porque eles sonegam que... Tem alguém da padaria aqui? Não. Sonega que é uma maravilha, né? E eu tive que tirar o foco da impressora e levar o foco ao controle. A gente está falando de 2002. Ao atendimento, à agilidade. E eu falei: e olha, se você topar, eu vou te fazer por 50%. Eu precisava de uma padaria. Aí o cara: beleza então vamos fazer. Aí eu já tinha arrumado o problema. Cheguei na empresa, eu não era dono, era funcionário. Chamei o meu chefe, o gerente, falei: cara, tem esse negócio para fechar aqui. É numa padaria, o cara aceitou a gente colocar tudo, o sistema completo, só que a gente tem que fazer 50%. Ele falou: o quê? Você está maluco? Eu falei: creia. Me dá essa condição.
Beleza. Fechei negócio. Tem um detalhe. Eu sabia que ele era presidente do sindicato das padarias. Aí, depois de tudo, falei, ó, o seguinte, você por acaso sabe se tem algum sindicato, se tem assim alguma coisa que as padarias compram em conjunto, se reúnem? Não, claro, tem o sindicato das padarias, bares, lanchonetes. Aí eu fui descobrir que um sindicato só juntava padaria, bar e lanchonete. Falei, é mesmo? Poxa, porque eu tenho um desejo de levar essa solução para todas as padarias. Aí o cara, mas eu sou o presidente do sindicato. Falei, é mesmo? É claro. Você acha que dá para... se você me ajudar, a gente põe em todas as padarias e esse 50% que eu fiz para você eu nem cobro. Cara, beleza, então vamos marcar uma reunião no sindicato. Irmãos, eu levei 4 meses para instalar todas as padarias, lanchonetes e restaurantes e bares que eu fechei naquele mês. Porque você precisa crer nessa verdade espiritual. Amém? Fala assim, Senhor, eu não vou aceitar receita pronta. Fala, Senhor, eu vou me antecipar. Eu vou buscar caminhos que ninguém nunca trilhou e eu vou prosperar em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé aí no teu lugar. 1 Samuel 14. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 14, 27. É o texto que nos embasa espiritualmente para isso que eu estou falando para você. 1 Samuel 14, 27. Jonatas, porém, não sabia que o pai dele, havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que é melhor você não saber. É melhor você não saber quando dizem que não é possível. É melhor você não saber quando dizem que não tem condições. É melhor você não saber quando tentarem te convencer que padaria não compra. É melhor você não saber algumas desinformações. Sabe o que é esse contexto? O exército de Israel estava numa guerra. Saul era rei. Jonatas era filho de Saul e era soldado do exército. Todos eles estavam na guerra. E naquele dia eles haviam perdido a batalha. O exército de Israel tinha perdido a batalha. Saul, que já estava louco, possesso de demônios, já tinha se desviado dos caminhos de Deus, deu uma ordem e fez os seus soldados fazerem um juramento. E o juramento era, olha, nós somos mal hoje na guerra, nós perdemos essa batalha, então aqui hoje ninguém vai comer nada. Vai ficar todo mundo de jejum, porque amanhã a gente tem que ir para a guerra e vencer. Totalmente fora de contexto. Só que Jonatas, o filho de Saul, não estava quando o pai deu essa ordem. Quando Jonatas chega no acampamento dos soldados, claro, roxo da fome. Imagina você, quem fica com fome o dia inteiro trabalhando? Ainda comendo 1, 2, 3, 5 vezes por dia, né? Imagina você numa guerra, sem parar para comer e ainda ter tomado pau o dia inteiro. Imagina a fome que esses soldados não estavam. Quando Jonatas chega no arraial, ele observa o mel escorrendo das pedras. E ele vai com uma vara, chega até aquele favo de mel e se alimenta. E ele tem as forças dele renovadas, restituídas. E ele chega para os soldados e fala, ei, por que vocês estão aí com essa cara feia? Porque quem tem cara feia está com fome. Por que vocês estão com essa cara de feia aí? Vão comer, tem mel aqui. E aí eles contaram para Jonatas o juramento que Saul mandou eles fazer.
E Jonatas falou: o meu pai está maluco, vamos comer mel aqui, galera, amanhã a gente tem que ir com os olhos brilhando para a guerra para vencer. Amém? Então, em nome de Jesus, se Jonatas tivesse recebido a receita pronta, hoje não pode comer, todo mundo teria morrido do exército de Israel no dia seguinte. Jonatas não recebeu receita pronta, ele foi lá e fez o seu suprimento e saiu para vencer. E eu declaro, você vai nessa unção e vai sair para vencer em nome de Jesus Cristo. Há um favo de mel que vai renovar as tuas forças, há uma receita que ninguém está enxergando que Deus vai te dar, há uma direção que ninguém trilhou, um caminho que ninguém trilhou, e Deus vai te mostrar, e essa diferença te fará, em nome de Jesus, viver o Senhor trazendo a existência que não existe. Amém? Levanta as tuas mãos e comece a orar com autoridade. Em nome de Jesus, fala: Senhor, traz a existência que não existe. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor Deus, eu tomo posse dessa verdade, Pai. Eu terei sempre na minha mente: o Senhor é poderoso para trazer a existência. Traz a existência, Senhor Deus, esse cliente. Traz a existência, Senhor Deus, esse negócio. Traz a existência, Senhor Deus, essa estratégia. Traz a existência esse contrato. Clame agora. Fala: porque como Abraão, eu vou me envolver pela fé. Eu serei, Senhor Deus, persistente, perseverante, e eu vou me mover segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Se você tem algo que simboliza, que significa a tua vida profissional, financeira, traz aqui nesse altar. Eu vou ungir agora em nome de Jesus. Pode vir aqui. Em nome de Jesus, será o melhor mês da história da tua vida. Você vai testemunhar do poder dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, eu unjo, eu abençoo, eu consagro, Pai, o material de trabalho, os celulares, as chaves, as carteiras. Clame comigo, querido, entre em concordância. Comece a clamar agora com autoridade em nome de Jesus. Oh aleluia, meu Deus, em nome de Jesus. Tem que providenciar uma mesa maior, né? Vamos ter que providenciar uma mesa maior em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Senhor, eu unjo, Pai, eu abençoo, eu consagro as chaves. Oh meu Deus, a relação de clientes, os contratos, cartões, Pai. Oh meu Deus, lista, Senhor Deus, de fornecedores, de produtos, Pai. Em nome de Jesus, a máquina, Senhor Deus, de recebimento de cartões, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro, abençoando e consagrando, porque nós vivemos pela fé e não por vista, porque nós cremos na porção do sobrenatural que está liberada sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, traz, Senhor Deus, a existência que não existe. Oh meu Deus, o crescimento de clientes, de fornecedores, o crescimento, Senhor Deus, a multiplicação no faturamento, Pai, e acima de tudo na lucratividade, Senhor Deus, nos ganhos dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, habilitação. Deus, derrama agora a bênção que o Senhor derramou sobre Bezalel e a Oliabe. Derrama agora sobre os teus filhos, Pai. Encha-nos do teu Santo Espírito e também de inteligência, conhecimento, habilidade, ó Pai, para toda obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, revela caminhos sobrenaturais, dá estratégias, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós viveremos a verdade. Somos diferenciados porque fomos pelo teu sangue justificados. Somos diferenciados porque somos os teus servos, Pai, e todos na terra verão a diferença. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu estava orando aqui, o Espírito Santo me lembrou. Eu não sei quem já leu. Se não leu, eu quero fazer essa recomendação para você. Leia o livro Pai Rico e Pai Pobre. Ou Pai Pobre e Pai Rico, né? A ordem da batata não altera a maionese. Acho que é Pai Rico e Pai Pobre, né? Ou Pai Pobre e Pai Rico. Tá? Leia ou, né, se aprofunde. Tem muitos ensinamentos, inclusive espirituais ali. Claro que a grande maioria não está nada ligado. Não é um livro cristão, não é um livro de pastor, de bispo, nada, não é nada disso. Mas é um livro de muitas sabedorias. E nesse livro fala algo que eu quero te ensinar hoje. Nunca mais diga: eu não tenho dinheiro para isso. Você vai dizer: o que eu preciso fazer para ter dinheiro para isso? Isso já te põe em direção a trazer à existência o que não existe. Se você diz: eu não tenho dinheiro para isso, você encerrou todas as possibilidades. Se você diz:
qual é o caminho, o que eu preciso fazer para ter o dinheiro para isso, você está abrindo oportunidades. Amém? Cumprir, praticar isso é, acima de tudo, uma prática que te liga a essa verdade espiritual de trazer à existência o que não existe. Amém? Amém? Seja um dinheiro por uma necessidade, seja o dinheiro por um sonho, seja o dinheiro por um desejo. Não diga, eu não tenho dinheiro para isso. Quem quer ir para Israel aqui, na caravana apostólica? Então você nunca mais vai dizer, eu não tenho dinheiro para ir para Israel. Você vai colocar isso na tua mente, e você vai perguntar para Deus, e você vai trabalhar, e você vai rabiscar, e você vai desenhar. O que eu preciso fazer para ir para Israel? Amém? Eu vou vender trufa? Eu vou vender trufa. Eu vou fazer uma consultoria. No que você é bom? Sabia que naquilo que você é bom, tem mais pessoas querendo se aperfeiçoar, vendo uma consultoria. Ou, né? Trazer para o linguajar mais comum, né? Vendo o teu conhecimento. Amém? Você é bom em uma coisa? Bispo, eu sei amarrar tênis de um jeito que ninguém amarra. É isso, tá ótimo. Tá ótimo. Bata na porta das lojas de tênis e fala assim, eu posso ensinar vocês como eu amarro o tênis que ninguém amarra e todo mundo gosta? Pode. Olha, é o seguinte, R$50 por hora ou R$30 por vendedor, aí a gente faz o negócio. Será que não tem ninguém? Será que não tem nenhum dono de loja de produto esportivo querendo um jeito diferente de amarrar o cadarço dos tênis que ficam expostos? Talvez você saiba amarrar tênis como ninguém amarra. Você é bom em uma coisa. Bispo, eu sou bom numa coisa, eu sou bom em reclamar. Aí isso não tem jeito, querido. Aí eu te falo que é só ladeira abaixo mesmo, já era. Vai morrer no deserto. Não tem como. Bispo, eu sou bom em conversar. Você sabia? Estilista. Não sei se a Pri conhece. Tem uma mulher, eu não sei o nome, mas uma mulher que ela cobra. Não, desculpa, não é estilista. Ela é cabeleireira. Hoje ela é influencer, tal, não sei o que aí das redes sociais. Ela cobra para fazer o cabelo de uma mulher, em média, R$800. E sabe o que ela fala? Ela fala assim, as minhas clientes não pagam R$800 para eu cortar o cabelo. As minhas clientes pagam R$800 para eu conversar com elas. Ela falou, sabe o que eu sou de melhor do que talvez qualquer outra cabeleireira do Brasil? Eu sei ouvir. Eu sei conversar. Eu sei me doar um tempo para aquela pessoa que está ali na minha cadeira. Na cadeira da minha, como é que chama? Do meu salão. Psicólogo é quase a mesma coisa, mas eu não sei se tem psicólogo que cobra R$800 a consulta. Talvez já deve ter também. Mas olha o quanto, não estou menosprezando de absolutamente forma nenhuma a profissão cabeleireira, mas põe no lápis a conta, quanto que um psicólogo investiu para ser psicólogo e quanto que uma cabeleireira investiu proporcionalmente para ser cabeleireira. Ela, melhor do que saber cortar cabelo, ela sabe conversar, ela sabe ouvir, ela sabe chorar, ela sabe rir. No que você é bom? Dá para fazer dinheiro com o que você é bom. Dá para ser diferenciado no que você é bom. Amém? Então fala, eu nunca mais vou dizer que eu não posso comprar. Eu nunca mais vou dizer que eu não tenho dinheiro para isso. Eu vou dizer e colocar na minha mente o que eu preciso fazer para comprar isso, para poder comprar isso. O que eu preciso fazer para conquistar isso. Amém? Você para de fechar possibilidades e você começa a abrir possibilidades. Amém? Em nome de Jesus, levanta a tua mão e fala assim, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque eu viverei o melhor mês de março
de toda a história da minha vida. Em nome de Jesus, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz. Eu te envio debaixo dessa unção, desse poder, dessa verdade espiritual. Vá para viver, trazendo o Senhor à existência que não existe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. O que?